Bem-vindo ao canal Viva a Palavra com Débora Silva. Assista a seguir o braço forte de Deus. Olá, queridos, graça e paz. Vamos então à nossa meditação nas Escrituras Sagradas. Nós estamos estudando a partir de Deuteronômio, capítulo 30, e hoje no verso 11, dando sequência àquilo que estamos observando nas Escrituras, das orientações de Deus dadas a Moisés, ao ser humano, à humanidade, e a forma qual Deus trata e lida com as fases humanas e a prevenção e manutenção da existência da raça e estrutura original trina humana da humanidade. Nós vamos fazer uma oração, pedir ao Senhor que esteja conosco enquanto estudamos a palavra de Deus, pedir a Ele que venha nos orientar segundo o seu querer e a sua vontade, ok? Oremos ao Senhor. Pai, nós te agradecemos por tudo aquilo que o Senhor já foi, aquilo que o Senhor está sendo e aquilo que o Senhor será. Nós declaramos tua liberdade, Pai. Nós declaramos teu amor, teu agir, teu poder. Não somente hoje, mas para todo sempre. Nós te agradecemos por tudo que o Senhor já foi, aquilo que o Senhor está sendo e aquilo que o Senhor será. Seja a tua presença, o teu agir, o teu mover em nosso meio. É o que nós te pedimos por tua graça. Declaramos toda a tua liberdade. Já te agradecemos desde agora para todo sempre. Amém. Amém, meus queridos. Vamos então observar diante do Senhor neste momento o que é o braço forte de Deus. O braço estendido do Senhor Deus Jeová. Como é que funciona isso na vida do ser humano? Nós estamos observando de que quando Deus tem um braço forte para arrancar os seus filhos de um deserto, de um cativeiro, de uma situação de luta ou de treinamento ou de maldições, Deus se levanta com todo o empenho dele, como já estudamos nas lives anteriores, tratando de todos os resquícios e necessidades e aquilo que tiver coligado, nem que esteja às extremidades dos céus, ou seja, de todas as essências, o Senhor vai ajuntando, fortalecendo, unindo, trazendo tudo aquilo que faz parte da promessa e da formação de tudo que Ele tem planejado para a vida dos seus filhos. O Senhor vai trabalhando com a compaixão dele, vai trabalhando com a restauração dele, e agora nós vemos que quanto mais esse equilíbrio, está calibrado, a lembrança de Deus sobre as obras do ser humano, sobre aquilo que o homem faz, a lembrança de Deus em tudo que o ser humano é, a lembrança de Deus em tudo que o ser humano opera, então Deus começa a ativar todas as bênçãos dele, todas as respostas de Deus para a vida dele, e não só ativar, mas também Deus começa a prosperar tudo aquilo que está nos planos dele, incluso todas as promessas desde a origem. E quando Deus começa a se mover, é com mão forte, mão estendida, ou seja, movimento claro, acessível, ágil, trino, completo, inteiro, fiel da parte e da disposição de movimentação de Deus, ok? Hoje vamos então observar que Deus explica o que é o tratamento dele com o ser humano, quando o ser humano vai bem, como que caminha, quando ele está em adversidade, o que acontece, e quando Deus restaura, o que acontece. Dando sequência, então Deus diz: agora pronto, é simples. Se lembrar de mim sobre todas as coisas, eu estarei presente, independente das circunstâncias. E estando presente, vocês estarão dentro do que é a manutenção trina original. Tudo que o ser humano faz é para sobreviver. Tudo que o ser humano faz é para se manter. Tudo que o ser humano faz é em prol de continuar vivo, continuar bem, continuar desempenhando, continuar desenvolvendo. Então, quando Deus ele traz os segredos de como é a manutenção contínua das eras, das gerações, da humanidade, da origem, ele está dizendo: é este o segredo. Lembrar de mim, ativar a minha companhia é o segredo para manter a vida. Agora, vocês escolhem diante de vocês, vida ou morte.
Porque um dos equívocos da mente humana contra si mesma é quando ela pensa que ela pode caminhar sozinha. Não existe um estado, uma era e uma época na vida do ser humano que ele possa caminhar sozinho, né? O ser humano nasceu com a ajuda de alguém, o ser humano se desenvolveu com a ajuda de pessoas, o ser humano cresceu com a ajuda de alguém, o ser humano está exercendo alguma coisa, alguma função, porque foi ajudado por alguém. O ser humano consegue alguma coisa e cria alguma coisa porque tem ajuda, né? Ninguém estuda sem uma pessoa para ensinar, ninguém tem um trabalho sem uma pessoa para empregar, ninguém consegue realizar uma profissão sem alguém para ter formado, ninguém nasce se ninguém segurou o bebê depois que nasceu para sobreviver. Então, uma série de coisas nós temos e sempre com a companhia da manutenção da vida ao nosso redor. Não somos sozinhos e não conseguimos sobreviver sozinhos. O ser humano nunca foi feito para viver desconectado e desconjuntado da coligação humana. E aí, quando nós começamos a ver que a vida está na origem, a vida está na essência, a vida está na lembrança de Deus, nós começamos a observar de que é essa a linha que segura a vida. Quer que o homem viva? Quer que o ser humano viva? Quer que a humanidade exista nos séculos futuros? Quer que exista essência de origem? Quer sobreviver? Quer que as gerações existam? Então a linha é a lembrança de Deus. A linha é a essência da lembrança de Deus. Agora, Deus não vai obrigar, né? Ele trabalha, ele permite todos esses processos porque ele vê quando o indivíduo, por mais as dificuldades, ainda deseja a presença dele junto. Mas se não quer a presença de Deus, Deus não o mata, Deus não destrói, Deus não enforca. O que vai acontecer? O indivíduo vai escolher algo sem a presença de Deus. Escolhendo algo sem a presença de Deus, está escolhendo o que não tem a vida. E uma vez que escolhe algo que não tem a vida, o que acontece? Está escolhendo algo que tem essência destrutiva. Não fica nada neutro, né? Ou se escolhe Deus, já está escolhendo destruição. Não tem como. Não tem nada neutro. E aí o que acontece? Deus diz, olha, o segredo está aí. Se lembrar de mim, tem vida. Se lembrar da minha palavra, tem vida. Se viver a minha palavra, as minhas essências, tem vida. Agora, se não viver as minhas essências, se não viver a minha palavra, se não viver, não tem vida. Só tem influência destrutiva, só tem morte. E aí começa, então, Deus dizendo as últimas instruções, né? Falando sobre como que é toda a forma mental da cabeça dele mesmo em lidar com o homem, frente a frente com o homem, as decisões de quando põe prova, quando não põe, quando deixa no deserto, quando tira do deserto, nós vimos na última live. Como é que Deus encara essas fases do humano e determina o que vai fazer com o humano? De acordo com a medida da lembrança do ser humano com Deus. O ser humanozinho está lembrando de Deus, está tendo mais vida, está lembrando de vida, está dando lugar para a vida, está dando lugar para a origem, está dando lugar para a definição, está dando lugar para a essência. Não está lembrando de Deus, não, está andando no caminho dele, no pensamento dele, na impulsividade dele, no desenfreamento dele, no desequilíbrio dele. Está totalmente transtornado e impulsivo, dependendo só dele. Ele está escolhendo viver sem vida. E quando ele escolhe viver sem vida, a disfuncionalidade já está a caminho, já está funcionando a disfuncionalidade ali dentro. Porque não tem meio termo. Aonde a vida sai, a morte já está. E é tão claro isso, que Deus deixou essa verdade no nosso corpo físico. Quando o espírito sai, quando a alma sai, o corpo não funciona. A matéria física, ela é morta. Aonde o Espírito de Deus se retira, a matéria física, ela é e fica morta. E se ela vive para a destruição, porque ela não tem a orientação da vida. A essência de Deus que tem a sabedoria da vida para gerar
plena estrutura de segurança de manutenção plena para gerações futuras, independente dos desafios. Então, tirar Deus do nosso ambiente, tirar Deus de circulação, tirar Deus dos movimentos, tirar Deus das nossas escolhas, tirar Deus das nossas intenções, tirar Deus da nossa verdadeira direção é a maior tolice. Porque estamos tirando vida, estamos pedindo para aparecer. Em todas as áreas estamos pedindo para disfuncionar. Em todas as áreas estamos pedindo para regredir, para, como as escrituras falam, para ir desintegrando todos os nossos mecanismos. E aí então, Deus está na frente de vocês, vida e morte. Se quiser lembrar de mim, lembra de mim. Se não quiser lembrar de mim, não vai lembrar de mim. É vocês quem operam, exercitam o verdadeiro cuidado de origem. Então nós vamos seguir aqui quando diz, verso 11. Ora, este mandamento que hoje te ordeno não é-te difícil demais, nem está longe de ti. E aqui Deus fala algo impressionante. Verso 11, Deus diz, tudo que eu escrevi, desde Gênesis a Apocalipse, foi feito depois de eu ter criado o homem e analisado as estruturas do homem. Em outras palavras, Deus dizendo, então não é difícil para o ser humano cumprir nada que tem na Bíblia. Porque eu, antes de ter mandado, colocado a orientação, colocado a direção, escrito que está registrado, eu já examinei toda a capacidade e funcionalidade do homem e o que ele pode conseguir cumprir. Então, se você acha que alguma coisa na Bíblia é muito difícil vencer, é muito difícil cumprir, é muito difícil obedecer, é muito difícil, tem alguma contrariedade entre você e o verdadeiro querer de amor a Deus. Por quê? Porque o próprio Deus diz, o que eu ordeno que obedeça, o que eu ordeno que se mantenha, as formas que eu ensino de se organizar e se prevenir, de se edificar, não são métodos impossíveis de serem cumpridos, não são difíceis, porque eu conheço a estrutura humana, eu já coloquei certinho. Então, se alguma coisa está muito transtornado, dentro de nós, que nós não estamos conseguindo cumprir, é porque nós não estamos conseguindo entender. Nós ainda não entendemos o verdadeiro significado naquela área, da visão e da interpretação de Deus naquela área. Por isso que ela parece ser muito difícil de ser cumprida. Porque os nossos sentimentos, o nosso querer, a nossa visão, a nossa interpretação, ela está equivocada quanto a compreender realmente os sentidos do que Deus fala. Então a gente olha para aquilo e pensa, isso é difícil fazer, isso é difícil cumprir, isso é difícil obedecer. Mas quando se entende de verdade toda a mentalidade de Deus, vai chegar um ponto que você não tem gosto mais por não obedecer. Vai chegar um ponto que a sua mentalidade vai entender a funcionalidade de verdade das instruções de manutenção que Deus enviou. E vai entender por que foi que ele pôs essa instrução. E quando o ser humano entende, ele já sabe que é questão funcional. Se sair da essência, não vai ter resultado bom. E aí então, Deus diz, este mandamento, essas instruções que hoje te organizo, não te é difícil demais para cumprir. Nem está longe de ti. Eu vou conseguir cumprir daqui 1000 anos, eu cumpro. Não. Você consegue hoje fazer o que Deus manda. Você consegue hoje, trinamente, cumprir o cuidado que Deus quer. É hoje que você consegue. Não é para o segundo próximo. Mas nós achamos que é impossível. E Deus sabe a capacidade que Ele já pôs dentro de você para cumprir. E não só para cumprir, mas realmente ser bem-aventurado naquilo que você está diante de Deus, exercitando e vivendo na presença dEle como filho, como herdeiro.
E aí então ele diz, não está nos céus a capacidade de conseguir obedecer. A ponto de você dizer, quem subirá por nós aos céus, que traga essa capacidade e nola faça ouvir para que a cumpramos, para conseguirmos cumprir. Deus diz, não, 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 não. Eu não dei nenhuma instrução por estética, só porque é bonito. Eu sei que dentro do ser humano ele consegue. Se ele tiver de verdade anseio por lembrar de mim, por conhecer os meus pensamentos, a minha forma de funcionalidade, e encaixar toda a interpretação de funcionalidade corretamente de todas as áreas, forma que eu reajo, ele vai gostar da funcionalidade, do resultado dessa funcionalidade, ele vai entender, e aí ele vai compreender porque as instruções são dessa maneira. E quando ele compreende porque as instruções são dessa maneira, então ele vai conseguir cumprir, conseguindo cumprir, ele será guardado, protegido, terá vida, será abençoado, será aprovado, será próspero em tudo que as mãos dele fazem. Deus não é aquele, né? Aquele referencial que manda uma lei, mas não tem ideia de como exercê-la, como cumpri-la, como funcioná-la, como realmente fazer viável a questão da instrução. Não, Deus primeiro estudou o ser humano completo, viu a capacidade dele em todas as instâncias, se ele conseguiu ou não cumprir, e aí ele pôs a orientação. Vai conseguir cumprir, isso se consegue. Isso o ser humano consegue cumprir. E aí, verso de número 14. Pois esta palavra está muito perto de ti. Por que conseguimos cumprir? Porque todo o ensino de Deus está bem perto. Ah, mas eu tenho dificuldade de cumprir tal área, tal coisa. Busca Deus, estuda sobre isso nessa área. Estuda Deus sobre a importância dessa área, que você vai entender que a palavra, a presença de Deus está perto de você. Ele, com a convivência do Espírito Santo junto com você, vai te ajudar a cumprir. Se você abraçar a companhia de Deus, você vai querer excelência. E se você quiser excelência, você vai conseguir cumprir a obediência. Só se você não tiver afim da excelência. Só se você não quer agarrar o abraço de Deus completo de tudo que Ele é dentro da sua alma, do seu espírito e do seu viver diário, físico e material. Se você não quiser Deus em tudo dentro de você, aí você não consegue cumprir excelência. Mas se você quiser cumprir excelência, você vai conseguir, porque a companhia de Deus está aí. Então ele diz, a palavra está muito perto de ti, a presença de Deus, a orientação, a instrução, o abraço. Abraço é o amparo é os pensamentos de Deus que nos amparam. Está perto de ti. Só que tem que ter gosto, tem que ter vontade, tem que ter um amor, uma queda por Deus, para realmente ter vontade de cumprir. Então ele diz, na tua boca está a palavra, no teu coração, no teu espírito, nos teus sentidos, está vivendo Deus e a palavra. E Ele quer agir no melhor, na excelência. Não é difícil, se você se encher de Deus, cumprir nas reações físicas dos seus sentidos a palavra. Agora a gente quer encher os nossos sentidos das notícias, da ideia do vizinho, do parente, da vida do outro, né? De pessoas que a gente põe na cabeça. A gente quer se encher de tudo quanto é coisa. O nosso espírito, a nossa alma, os nossos sentidos. Ocupar o que a gente ouve, o que a gente vê, com tudo quanto é coisa que às vezes está resistindo à presença de Deus. Resistindo o que Deus quer. Resistindo o que Deus fala. Resistindo os ambientes que Deus quer. Não quer saber. E a gente se enche de acompanhar e conviver com ambientes e pessoas que resistem a Deus. Aí a gente bloqueia a presença de Deus. Nós não nos enchemos de Deus e depois, quando a gente precisa da presença de Deus completa, não consigo obedecer. Mas como é que é isso? Como é que é isso? E aí,
A palavra, Deus, a presença de Deus está muito junto de ti, muito perto, no teu espírito, na tua alma, na tua boca, no teu coração, para cumprires, para te ajudar. Está tudo muito perto aí de você. Tanto o espírito do ensinamento, quanto o espírito da prática, porque o Espírito Santo veio nos orientar, nos consolar, nos dar conselhos práticos diários, presentes. Não é só o que está escrito há anos atrás, é um espírito ativo presente, para lembrar as orientações e aplicá-las. E aqui diz, vê, verso 15, hoje te proponho, hoje eu te tenho, hoje eu coloco sobre ti, está em você a vida e o bem, e o fruto dessa vida que é o bem. A morte também está, e o mal. Se você negar a vida, se você negar a lembrança de Deus, se você negar a Deus, o que você quer? Eu não quero vida, tira a vida de perto de mim. Eu não quero vida nas minhas coisas, tira a vida de perto das minhas coisas. Eu não quero vida nos meus negócios, tira a vida de perto dos meus negócios. Eu não quero vida no meu coração, nos meus sentimentos, na minha relação de sentimento. Tira a vida dos meus relacionamentos. Vai tirando a vida de Deus, vai tirando a lembrança de Deus. Aí depois começa sofrimento. Começa espírito destrutivo. E a gente estranha. Por que tá dando errado? Por que será que tá dando errado? Né? Vê que hoje eu te proponho vida, o bem, e também está a morte e o mal. Onde não tem vida vai ter morte. E aí, 16, pois hoje te ordeno que ames o Senhor teu Deus, andes nos seus caminhos e guarde as suas instruções e mandamentos, estatutos e leis, então viverás e te multiplicarás. Né? O que acontece? É a bênção da presença de Deus, a bênção da multiplicação, da manutenção, da prevenção e continuidade. E o Senhor teu Deus te abençoará na terra a qual passas a possuir. Porém, se o teu coração se desviar e não quiseres dar ouvidos e fores seduzidos, e te inclinares a outros deuses, ou seja, outras ocupações mentais, porque Deus não tem nada contra o barro, o ferro, o ouro, a prata, foi Ele que criou. Sou contrário àquilo que eu criei e tenho inimizade com isso. Não. O que Deus não quer é a ocupação mental do homem naquilo. Em vez de ele olhar para Deus, pensar em Deus, ligar o seu pensamento com Deus, ele vai pensar em outra coisa, ocupar a mente com outra coisa, voltar para um caminho de outra coisa, passar o tempo todo sendo governado por outra essência. Né? Diz aqui. Porém, se o teu coração se desviar e não quiseres dar atenção, ouvido, e fores seduzidos e te inclinares a outras obsessões, outros deuses, e lhe prestarem cultos, tempo, dedicação extrema, eu te anuncio hoje que certamente perecerás. Não prolongarás os dias na terra qual vais passando o Jordão para possuir. Diz aqui. Os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe agora a vida para que vivas, tu e teus filhos. Aí Deus explica, o mal do homem é quando ele esquece de lembrar de mim e põe qualquer coisa no meio. Qualquer área, qualquer assunto, qualquer questão, e depois que ele põe no meio, ele fica ocupado mentalmente, espiritualmente, emocionalmente com aquilo 24 horas, fica obsessivo, fica idólatra e depois perece. Esse é o mal da humanidade. Porque a humanidade nasceu com algo dentro da alma para se ocupar. Mas isso que ela tem que se ocupar é com Deus. E quando ela deixa Deus de canto e vai escolher qualquer outra coisa, começa a desandar. Esse é o problema. Aí Deus começa a explicar. E eu formei, criei, deixei vocês com vida, deixei a minha presença em companhia para vocês em todo o tempo, a minha lembrança em todo o tempo.
está aí preparado, tudo organizadinho, tudo pronto aí para vencer, para viver, para se manter. Tudo certinho para isso. Sem nada fora do lugar, sem nada errado. Sem nada fora da presença de Deus. E aí ele diz, porém, até mesmo tudo que eu criei na natureza, os céus e a terra estão postos por companhia minha para vocês. E eles são acompanhantes de vocês como testemunho, positivo e negativo. Se vocês andarem bem nos dias que vocês viverem na terra, conviverem bem comigo, viverem uma vida edificante, construírem bem a manutenção de origem de vocês, preservarem bem o dia de vocês, os céus estão assistindo e sendo testemunho. Ou seja, falando comigo, falando com Deus e contando quão bem-aventurado vocês estão sendo dia após dia. A terra, a natureza, a geografia, as plantas, os animais estão sendo provas, testemunhas de que vocês estão todo dia escolhendo a vida, escolhendo edificar, escolhendo plantar, escolhendo o bem. Porém, se vocês escolhem algo sem vida, a própria céus e terra também são testemunhos e provas quanto a vocês de que vocês estão escolhendo morte. É por isso que a natureza, ela se desequilibra quando a humanidade vai perdendo a essência dela. É por isso que a natureza, a palavra diz que está aguardando a reação dos verdadeiros filhos genuínos de Deus, porque quando existe essência de vida no ambiente, a natureza revive. A própria geografia agradece. Por isso que Deus deixou um exemplo nas escrituras do Velho Testamento de Balaão, quando Deus resolveu abrir a boca da jumenta dele. A jumenta contou, eu te sirvo há tanto tempo, a qualidade do jeito que ela servia a ele e a qualidade do jeito que ele estava cuidando dela. Os animais, a geografia, sabe do comportamento humano e sabe o quanto o homem tem honrado Deus e desonrado Deus, escolhido vida e escolhido destruição. A própria natureza é prova e o que ela sofre é a reação do desmanche, da deterioração das estruturas humanas. Então, Deus dizendo, eu pus tudo aqui, tá tudo certo. Se tiver a minha presença e a lembrança da minha presença em tudo que vocês fazem, tudo vai viver. Incluso a própria geografia, a própria natureza, ela vai se concordar, ela vai se manter, ela vai estar bem, ela vai ter vida, ela vai progredir bem. Mas se esquecer da minha presença, se não der lugar para a vida, se não quiser vida, se sair destruindo tudo, a própria natureza vai ser testemunha da destruição. A própria natureza vai ser testemunha do jeito do reflexo que o ser humano está cuidando da sua manutenção de origem. Do jeito que é o zelo verídico do ser humano, da humanidade consigo mesmo. Então nós vemos aqui que Deus pôs esse versículo com uma forma, uma estrutura linda de mostrar que a natureza ela foi feita para nos abraçar, né? Por isso que o bebê, ele sai, ele vive, ele nasce e à medida que ele vai se movimentando, ele vai conhecendo a natureza. Por quê? Deus fez esse ambiente apropriado para o homem. Incluso a colocação do sol, da lua, as diferenças de luzes, as diferenças de estações, as diferenças do dia, tudo para movimentar nosso emocional, tudo para nos manter com saúde mental, espiritual e física. Todo o planeta planejado depois que Deus pensou na estrutura humana.
para quando ele fizesse o planeta e nascesse o homem, fosse bem guardado dentro do planeta. E essa natureza foi feita não só para nos abraçar, não só para nos promover manutenção, não só para nos promover vida, mas para ser testemunha da nossa gratidão com Deus. A nossa gratidão com Deus é manter a origem ou é destruir a origem? Vamos destruir o primeiro Adão. Vamos destruir o primeiro jeito que ele foi feito. Vamos destruir a primeira essência que foi feita. Vamos destruir toda a raiz. É assim a nossa gratidão com Deus. É assim a nossa gratidão com a vida. É assim a nossa gratidão com a essência primeira que nos fez. Então a própria natureza é posta para testemunhar. E uma vez que a natureza é testemunha, haverá um julgamento. Se existe para Deus testemunho, testemunhas, é porque haverá julgamento. E se haverá julgamento, então Deus chegará o dia que ele vai prestar conta do que a humanidade fez com ela mesma, com a estrutura dela, com o ritmo dela, com o avanço dela, com os sonhos dela. Se ela saiu subindo por cima de tudo para alcançar uma cadeira não sei aonde, ou se ela preservou essência, origem, se ela preservou humanidade, se ela preservou o cuidado de limite, de tempo, velocidade, espaço, com seu espírito, sua alma e o seu corpo. E aqui, os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, e a favor também, que te propus a vida e a morte. Eles são provas que vocês têm nas mãos, vida e morte, a bênção e maldição. Agora escolhe a vida para que vivas tu e teus filhos, teus frutos, teus resultados, tuas descendências, as gerações futuras. Então aqui está claro quando Deus se dispõe em amor, mostrando o amor dele na criação de tudo e mostrando para nós que é simples. O que é necessário é a lembrança de Deus em tudo e o exercício dos pensamentos de Deus em tudo que fazemos. Amém? Verso 20. Amando o Senhor teu Deus e dando ouvidos à sua voz e apegando-te a Ele. Amando o Senhor teu Deus, lembrando dele todo dia, dando ouvidos à sua voz, à sua presença, lembrança da sua presença todo o tempo, com atenção e dedicação, apegando-te a Ele, apegando-se a Deus todo o tempo, todo momento. É assim que vem a vida. Pois Ele é a tua vida. Então, se a gente não quer Deus, a gente não quer vida. Depois a gente reclama com o estado que está, né? As situações das coisas, das circunstâncias, da sociedade. A gente estranha. Nossa, tá acabando tudo, tá destruindo tudo, tá tudo ruim. Mas onde a gente está pondo Deus? Uma caixa de sapato? Onde a gente está pondo Deus? Onde a gente está pondo a vida? Pois Ele é a tua vida. Tá tão perto de ti que Ele é a tua vida. E Ele te dará muitos anos na terra que jurou dar aos teus pais, desde o plano de origem da humanidade. Abraão, Isaque e Jacó, gerações que receberam de Deus promessas de manutenção, porque Abraão recebeu a bênção para todas as nações, ele foi pai de todas as nações. Então, a bênção que estava em Abraão, Deus queria que fosse para todas as nações, para todas as gerações. Está aqui o plano para a humanidade. Mas nós estamos querendo tirar Deus da caixinha de sapato? Da estante de livros lá guardada, fechada atrás da gaveta? Ou a gente vai continuar deixando Deus para o final de semana? Ou, né, quando der um dia eu faço o que Deus quer, um dia eu cuido do que Deus quer, um dia, no século futuro. Que Deus tenha misericórdia, né? Porque Ele é a tua vida. Ele é a tua vida.
Agora, cada dia que a gente vai esquecendo de Deus, não lembrando dele, deixando ele para depois, deixando ele outro lado, pensando no nosso pensamento, estamos regredindo a nossa vida. A gente está sufocando a vida que ele é em nós. Sufocando. Depois a gente não entende por que está dando problema, as disfuncionalidades, as destruições, as enfermidades, os desentendimentos mentais, as interpretações destrutivas. Não entende por que está acontecendo isso, só não entende. Não entende. Se nós amarmos e almejarmos a Deus, vamos almejar a excelência. E onde todos querem excelência, não tem destruição. Aonde todos querem essência e origem, não tem destruição. Aonde todos abraçam a essência de Deus, não tem destruição. Então nós temos que pensar. Se o nosso ego, nosso pensamentozinho humano, né, de implicar com uma coisa que a gente quer, não está no meio. Nós temos que pensar se a gente não está postergando para amanhã o que Deus queria que a gente fizesse ontem. Era para ontem, né? Nós vamos orar e agradecer a Deus por esses momentos na sua presença, por tudo que Ele tem falado conosco de forma maravilhosa. Vamos orar e agradecer, amém? Senhor, nós te louvamos por tudo que o Senhor já foi, aquilo que o Senhor está sendo, aquilo que o Senhor será. Nós te agradecemos por tua palavra e declaramos tua presença, teu mover, tua liberdade, Senhor, não somente hoje, para todo sempre. Obrigado por tudo, Pai. É o que nós te pedimos. Abençoa cada um dos teus filhos que nos acompanham, desde agora e para sempre. Amém. Amém, meus queridos. Que o Senhor abençoe. Um forte abraço e até mais. Viva a Palavra em Cristo convida você a participar com a sua gratidão. Expresse sua gratidão em nosso ministério conforme o seu estilo. Este ministério é uma obra independente, por isso precisa de sua expressão. Com a sua gratidão poderemos produzir abundantes materiais. Inscreva-se, compartilhe e espalhe o poder de Deus juntamente conosco. Maiores informações na descrição do vídeo. Deus te abençoe!